E o governo do presidente Jair Bolsonaro completou 200 dias nesta quinta-feira. Vamos conversar com o economista Carlos Teobaldo de Souza. Ele vai fazer um balanço do que foi feito até o momento, bem como também a população pode esperar para os próximos meses, já que tem aí o anúncio da liberação do saque do FGTS. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Nayara, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. A gente tem fazendo uma análise hoje dos primeiros 200 dias do governo Bolsonaro. Infelizmente, a gente está parado no tempo e no espaço. 200 dias que poderiam ser feito muita coisa, deixaram de ser feitas muitas porque se ficou muito somente na reforma da Previdência. E o governo parou, quer dizer, o país está estagnado, não tem crescimento, está tudo muito parado, não está havendo geração de empregos novos. Então, na realidade, acredita-se que, a partir do momento em que houver a promulgação definitiva da reforma da Previdência e também o início do processo da reforma tributária, eu acredito que daí para frente o Brasil tem condições de voltar a crescer. Pois a reforma da Previdência foi, na verdade, acabou sugando todas as energias do Ministério da Economia, mas é um ponto que para a economia, falando aí para a economia do país, é necessária uma aprovação urgente. Isso quem falou foi o próprio ministro Paulo Guedes. Por isso, e ele explicou isso, né, dizendo que todas as forças do governo federal foram concentradas para que essa reforma passasse, essa reforma que prevê agora com as modificações, uma economia para os cofres públicos de 900 bilhões de reais. Na realidade, a gente tem que prever isso, quer dizer, o governo colocou um ponto a ser cumprido e foi atrás dele, quer dizer, há necessidade da reforma da Previdência? O caixa do governo está quebrado com a Previdência. Mas o que há necessidade? Vamos reformular isso, a briga do governo acho que está certa, o ministro Paulo Guedes está certo nesse ponto, de focar todos os esforços. Agora, tem algumas outras, digamos assim, medidas que o governo federal também já adotou, que não foram divulgadas na imprensa ainda. Como quais? Por exemplo, o asfaltamento do termo do asfaltamento da Cuiabá-Santarém. É o Exército que está fazendo. Quer dizer, custo mínimo. Então, na realidade, a gente tem que começar a aproveitar essas situações e divulgar alguns outros pontos que o governo também está fazendo, que não são divulgados exatamente por esse foco que está se dando efetivamente para a reforma da Previdência Social. Pois vem agora um fôlego aí, na verdade, um anúncio do governo que é a liberação do FGTS dos inativos e dos ativos. Isso aconteceu no governo do Michel Temer, a liberação dos inativos, e já trouxe um aquecimento para a economia, já que o Michel Temer não teve sorte com a reforma da Previdência. Agora, a ideia do ministro Paulo Guedes é liberar tanto os ativos quanto o inativo com porcentagem, não é isso? Isso, correto. A ideia é liberar esses recursos para fazer, digamos assim, a economia voltar a girar. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, essas pessoas que vão sacar esse fundo de garantia. Lembrando que o fundo de garantia nada mais é do que uma poupança futura do funcionário para o dia que ele ficar desempregado sem justa causa. Ele vai fazer o quê? Sacar o fundo de garantia e poder sobreviver por um tempo. Agora, se ele sacar esse dinheiro antes, quer dizer, ele tem que lembrar que no futuro vai fazer falta. E, consequentemente, a gente tem que também pensar o seguinte, se ele for sacar esses recursos, a primeira coisa que ele tem que fazer, o que é? Cumprir com as obrigações dele, ou seja, pagar tudo que ele tem de débitos, as contas atrasadas, e aí sim ele consegue resolver, porque a partir do momento que a pessoa deixa de estar com o seu, digamos assim, um saldo negativo por conta de dívidas, fica mais fácil de você trabalhar, começa a trabalhar com aquele recurso que você efetivamente tem disponível, e aí a tendência é, com esses recursos injetados na economia, voltar a crescer um pouco na área do comércio. Aumentando o comércio, consequentemente a indústria também aumenta a produção. Pois você tocou num ponto importantíssimo, é o saque desse FGTS. Todo mundo correndo, todo mundo querendo saber qual que é o valor que eu posso sacar, a porcentagem desse valor. Ainda não está totalmente definida as regras, né? Mas é bom lembrar que o FGTS ele pode ser usado no momento de emergência, como uma demissão sem justa causa, né? Na verdade, ele pode ser usado. E sacado esse dinheiro, o trabalhador vai ficar sem essa contribuição ali. Correto. A gente tem que lembrar também o seguinte, não é só no caso da dispensa sem justa causa que o empregado tem jus a sacar o FGTS. Ele pode sacar, por exemplo, o FGTS também por um motivo de doença grave, por exemplo, a pessoa que tenha câncer.
ele é autorizado a sacar o fundo de garantia. Outra forma de saque de fundo de garantia é na questão das prestações da casa própria. Você pode abater das prestações o valor que você pode sacar do fundo de garantia para diminuir o valor da prestação. Pois é, agora pensando, justamente você falou, fazendo essa comparação, não deixa de ser uma poupança. E não seria mais rentável, economicamente falando, para esse trabalhador pegar o dinheiro que ele pode sacar do FGTS e investir em algo que gere mais lucro para ele? Com certeza, porque querendo ou não querendo, o FGTS é o pior tipo de investimento que pode existir. Pior que a poupança. Pior. A poupança paga no mínimo 6% ao ano, o FGTS é 3%. Péssimo, péssimo. É um péssimo investimento. Então é melhor tirar e colocar na poupança. Sim, tira, bota na poupança, ou aplica no Tesouro Direto, que você pode fazer aplicações de R$300. Quer dizer, procurar algumas outras formas de investimento. Se você tem dívida, paga a dívida. Se não tem, saque, faz uma aplicação nesse sentido, que você tenha um rendimento maior. Agora a gente falou dessa medida, que foi uma medida que é justamente para trazer um fôlego para a economia do país e para fazer movimentar essa economia. Mas o senhor acredita que é uma medida ainda precipitada? Ela deveria caminhar junto logo após a aprovação da reforma ou não? É necessária para esse atual momento de desemprego, ainda de recessão econômica? Eu particularmente acredito que é muito cedo fazer esse tipo de situação, exatamente por causa dessa questão das pessoas não sabem o dia de amanhã como é que vai ser, né? Então há necessidade de a gente saber o que efetivamente vai fazer a reforma da Previdência, fazer a reforma tributária, e a partir desse momento a gente tem condições de planejar o que vai fazer no futuro. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã, então se eu vou gastar esse dinheiro de poupança que eu tenho, fica complicado. Vamos aqui a uma participação do nosso telespectador do Jornal do Meio-Dia. Vamos aqui na tela, então, a participação do nosso telespectador, que é o Daniel Silva Oliveira. E ele fala o seguinte, repercutindo a nossa entrevista com o economista Teobaldo. Ele fala, olha, Bolsonaro está estagnado, Paulo Guedes não está certo, não. O governo deveria, ao fazer a reforma da Previdência, era taxar as grandes fortunas. É o Daniel, então, lá do Recanto dos Pássaros. Bom, Daniel, a gente tem que lembrar o seguinte, particularmente, para mim, e pelo que a gente tem de história, o Paulo Guedes está certo. Se você for olhar a situação, por exemplo, do Chile, como é que era, quem é que resolveu o problema econômico do Chile? Um economista chamado Paulo Guedes. Então, na realidade, ele está certo. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, o grande problema nosso chama-se política, né? Aquela questão do toma lá da cá, o governo quer fazer uma coisa e o Congresso para. Um exemplo claro da Previdência, a reforma da Previdência. Quem está sendo penalizado com a reforma da Previdência são os pequenos, são aqueles assalariados do INSS. Por exemplo, a média de INSS de aposentadoria, R$ 1.700. A média de aposentadoria do parlamento, R$ 25 mil. Quer dizer, há uma distância muito grande nisso. Quer dizer, o que está se dando muito para quem ganha muito e pouco para quem ganha pouco. Então, a reforma da Previdência, tecnicamente, seria para, em parte, resolver esse problema e sobrar dinheiro também para outras coisas do investimento. Tá? Agora, estagnação realmente está havendo exatamente por causa dessa situação. Situação porque o governo colocou todas as suas fichas na reforma da Previdência. Carlos Teobaldo de Souza, economista, muito obrigada pela sua vinda e pela sua explicação aqui no Jornal do Meio-Dia. Mayara, tudo bem? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e a gente está à disposição para outras vezes. Obrigada. Tá? De nada.